O diretor de uma organização chamada Black Europeans esteve no mesmo avião que Pedro Pinto e Vanessa Barata, que são 2 deputados do Chega, e insultou-os de tal maneira que a malta da tripulação teve que se envolver nesta situação, que é uma situação muito triste. Para quem não sabe, Black Europeans é uma organização de ideologia marxista, são uns esquerdistas que dizem combater o racismo estrutural e sistémico e aquelas coisas todas que nós já estamos habituados a ouvir, e portanto vamos ver estes insultos que foi mesmo obrigado, o comandante foi mesmo obrigado a chamar a polícia, uma coisa impressionante, e vamos fazer uns comentários. Eu vou apenas ler a notícia porque não tenho o vídeo, infelizmente, para vos mostrar, mas vamos ver a notícia. Vocês não respeitam a mim, não respeitam nada. Podem filmar à vontade, podes filmar à vontade, podes filmar à vontade. Eu gosto da democracia, vocês não gostam da democracia. Uma cambada de racistas, é um gangue de racistas. Podes mandar para o teu exército de racistas, que eu não tenho medo. Não tenho medo. Agora, a mim vocês não me ameaçam. Quem é que são vocês? A mim não me ameaçam. Já mas é calado, pá. Que é isto? Fala do seu comandante, com os passageiros que estão em conflitos na traseira do avião. Agradeço que permaneçam calmos. Imediatamente a polícia já foi chamada. Tem este senhor, muito simpático, evidentemente, um doce, que é daqueles senhores que andam aí nas redes sociais a choramingar um racismo estrutural que não existe, e andam também a dizer que a extrema-direita é odiosa, que maltrata pessoas, maltrata minorias, mas depois apanham-se numa oportunidade destas e são mal educados, burgueses, umas bestas autênticas, e portanto eles podem tudo. Portanto, é este senhor aqui, é o diretor da Black Europeans, que é uma organização marxista, enfim, como as outras. Há para aí muitas, portanto, é mais uma. O que deveria ter sido uma aterragem tranquila em Bruxelas transformou-se num episódio de tensão a bordo. Minutos após o avião tocar na pista esta terça-feira, o diretor da organização Black Europeans, Miguel Cardoso, protagonizou uma sequência de insultos e acusações contra o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, e os deputados Vanessa Barata e João Ribeiro, que seguiam no mesmo voo. O incidente levou o comandante a intervir e a contactar de imediato as autoridades do aeroporto. Tal como se pode ver no vídeo, o homem aproximou-se dos deputados com um discurso agressivo e repetido, acusando-os de racismo e garantindo que nada o faria recuar. A democracia que vocês gostam é diferente da minha, atirou logo no início, elevando o tom perante passageiros claramente desconfortáveis. Vocês não respeitam nada, uma cambada de racistas, um gangue de racistas. Portanto, ele respeita tudo. As pessoas provavelmente chocadas por verem uma figura aleatória aos gritos, com pessoas que estavam tranquilas no avião, e de repente temos uma figura do amor, uma figura da paz, da liberdade, da democracia, aquelas coisas todas, menos quando determinados concorrentes, digamos assim, da democracia não lhes agradam. É evidentemente que isto é uma questão desse tipo. Ora, o que é que temos mais por aqui? O comandante, apercebendo-se da gravidade, falou pelo sistema interno. Fala o seu comandante: estão passageiros em conflito na traseira, agradeço que permaneçam calmos, vamos já chamar a polícia. Perante a escalada, a tripulação solicitou a intervenção das autoridades belgas, que aguardavam junto à porta. Após a abertura do desembarque, Pedro Pinto explicou que o incidente surgiu quando o responsável de uma organização pública dirigiu ameaças e insultos explícitos aos deputados. Para o Chega, este episódio soma-se a tantos outros e, portanto, basicamente é esta a notícia. Ficam aqui com a imagem deste senhor, esta figura absolutamente ridícula, que acha que pode simplesmente insultar aleatoriamente representantes do povo português, que são tão legítimos como os representantes do Bloco, ou do Livre, ou de outra coisa qualquer que o próprio defenda. Portanto, mais uma vez digo, ele é diretor de uma organização marxista, para o caso de não conhecerem, e um dos propósitos dessa organização, dos propósitos explícitos, não são os propósitos que eu estou a extrapolar de uma intervenção ou alguma coisa do género. Os propósitos explícitos desta organização, um deles pelo menos, é combater o racismo sistémico. Portanto, aparentemente, o grande problema da Europa, como se, e é importante que isto se diga, as minorias étnicas na Europa não estivessem de longe, mais seguras do que um branco em África. Como se isso não fosse óbvio para qualquer pessoa que, depois de se acalmar, etc., olhar para os dados, olhar para as situações e perceber que qualquer minoria na Europa fica e vive mais tranquila do que um branco em África. Qualquer! Nem tem comparação nenhuma. E, aliás, isso é dito por vários testemunhos de, por exemplo, portugueses que vivem em África e que sabem que isso é verdade. E, portanto, é uma evidência que isso nem tem propriamente discussão. Estas pessoas são daquelas que acham que
os europeus têm basicamente que pedir desculpa por quem são. E às vezes utilizam atrocidades que aconteceram na história, sem dúvida nenhuma que aconteceram e que são condenáveis, etc. Atrocidades que aconteceram na história e que são utilizadas consistentemente para basicamente obrigar os europeus a andarem de cabisbaixo. Fala-se muito de determinados fenómenos históricos que aconteceram e que eu não nego, sem dúvida nenhuma, mas que são utilizados para diminuir os europeus, obrigá-los a andar de cabisbaixo, a pedirem desculpa por quem são. Eu não vou pedir desculpa por acontecimento histórico nenhum. Isto pode chocar algumas pessoas que estavam habituadas a europeus, a gerações provavelmente mais velhas, que estavam habituadas a essas gerações, e essas gerações pediam constantemente desculpa por quem eram, ajoelhavam-se, iam ao beijamão, como se costuma dizer, a determinadas pessoas, e eu posso-vos garantir que não vamos pedir desculpa por nada, não temos que pedir desculpa por nada. Eu nunca fiz mal a ninguém, sou uma pessoa, da mesma forma que a justiça e toda a gente considera, acho que da esquerda à direita, pode haver algumas exceções, mas acho que da esquerda à direita toda a gente considera que uma justiça boa é aquela que não culpabiliza coletivamente, seja quem for, e prende o criminoso. Portanto, quem cometeu o crime é preso. Eu nunca cometi crime nenhum. Pago impostos contra a minha vontade, diga-se de passagem, porque a quantidade de impostos que se paga em Portugal não é razoável e eu pago-os contra a minha vontade. Eu literalmente pago-os para cumprir a lei, para não ir preso. Portanto, esta é que é a verdade. Não falho ao pagamento de impostos, não falho ao pagamento do seguro do meu carro, de outras questões, de serviços administrativos. A minha carta está renovada, o meu cartão de cidadão está dentro da data permitida legalmente e, portanto, eu cumpro todas as regras. Agora, há pessoas que andam por aí a achar que mesmo eu cumprindo todas as regras eu tenho que sentir algum tipo de culpa por algum acontecimento histórico, nomeadamente acontecimentos na Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos na Segunda Guerra Mundial são muito utilizados por determinadas comunidades em específico para mobilizarem a culpa dos europeus a seu próprio proveito, coisa que eu não faço. E, portanto, se acham que algum de nós vai pedir desculpa, seja pelo que for, estão enganados. Esqueçam isso, não vai voltar a acontecer. Eu não vou pedir desculpa pela história de Portugal, pela Europa. Tenho orgulho em ser português e em ser europeu e os pedidos de desculpa acabaram. E eu ainda vi, e para terminar o vídeo, prometo que não me alongo muito mais, até porque não temos o vídeo dos acontecimentos, mas eu ainda vi algumas pessoas na internet que às vezes vão aos meus vídeos e dizem: mas tu és isto, tu és aquilo, tu és aquilo outro. As pessoas estavam habituadas a que eu fosse lá e me explicasse. Eu não me vou explicar nunca mais. Acabou. Aquilo que eu disse está dito. O que está dito é compreendido por quem entender da forma que entenderem. Estou-me francamente a borrifar. Eu pauto a minha vida por verdades intemporais, verdades que me transcendem, muito superiores a mim e, portanto, é absolutamente irrelevante o que determinadas pessoas pensam. Eu pauto a minha vida pela verdade e eu não devo justificações a ninguém. A esquerda estava habituada a que determinada direita e gerações de direita pedissem desculpa. Não só jogassem pelas regras que a esquerda determina e, portanto, obviamente que se vocês vão jogar com alguém que determina as regras, a possibilidade de vocês ganharem diminui bastante. Estavam habituados a que a direita jogasse pelas regras da esquerda e agora, mesmo jogando por essas regras, queriam que a direita, os patriotas, os nacionalistas, como eu também sou, pedissem desculpa por quem são. Meus amigos, esse tempo acabou. Eu não só não vou pedir desculpa por quem sou, como nunca mais me vou justificar a esquerdista nenhum e todos os ataques que fizerem vão ser devolvidos ataques também. Nunca mais vou estar à defesa. Podem esquecer isso acabou. Esse tempo passou. Ninguém vai pedir desculpa. Isso do racismo estrutural é uma treta. Ninguém vai pedir desculpa desta geração e, portanto, as coisas são o que são. Tenho orgulho da minha história, do meu país, do continente europeu também, da civilização que une os países europeus. Somos a melhor civilização que alguma vez existiu e tenho muito orgulho nisso. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.